E aí, bora mergulhar de cabeça numa das ideias mais poderosas da sociologia, a teoria da ação social de Max Weber. É um conceito fundamental para a gente entender por que fazemos o que fazemos e como, no fim das contas, as nossas escolhas individuais vão construindo o mundo todo ao nosso redor. Bom, para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar. Quem é que está no comando? É o indivíduo ou é a sociedade? Essa é a grande questão que praticamente fundou a sociologia e a resposta, olha, não é nada simples. No centro dessa discussão, a gente tem dois gigantes. De um lado, Émile Durkheim. Para ele, a sociedade é uma força que vem de fora, quase que esmagadora, com regras e normas que já existiam muito antes da gente nascer e que nos moldam. É como uma gravidade social, sabe? Mas aí, do outro lado, vem o Max Weber e propõe algo totalmente diferente. A sociedade não é essa coisa lá fora. Ela é, na verdade, a soma das nossas ações do dia a dia, cheias de sentido e intenção. Para o Weber, era o seguinte: se a gente quer entender a máquina complexa que é a sociedade, a gente precisa começar pela sua menor parte, pelo seu componente mais fundamental. E essa parte não era um grupo ou uma instituição, era algo bem menor. E aqui está o pulo do gato, nas palavras do próprio Weber. A unidade básica, o átomo de toda a análise social, é a ação de uma única pessoa. Conceitos gigantes como Estado ou capitalismo, para ele, só fazem sentido de verdade se a gente conseguir quebrar eles nas ações compreensíveis das pessoas que formam tudo isso. Então, o que é exatamente essa tal de ação social? Olha, não é qualquer coisa que a gente faz, não. É uma ação que precisa ter duas características cruciais. Primeiro, ela tem que ter um significado para quem está fazendo. E segundo, e talvez o mais importante, essa ação leva em conta como as outras pessoas vão agir ou reagir. É um comportamento com intenção e que está de olho nos outros. E isso leva a gente direto para o coração do método do Weber, a sociologia compreensiva. Não adianta só observar o que as pessoas fazem de fora. É preciso entender o porquê, o sentido que a própria pessoa dá para aquilo. É necessário, de alguma forma, tentar se colocar no lugar do outro para sacar as suas motivações. Tá, mas e aí? Como é que se organiza essa infinidade de motivações humanas? Para ajudar nisso, o Weber criou uma ferramenta de análise, os 4 tipos ideais de ação social. Eles são como modelos puros, umas categorias que nos ajudam a decifrar a lógica por trás daquilo que a gente faz. Vamos lá. A ação tradicional é aquela coisa que a gente faz por hábito, porque sempre foi assim. A afetiva é movida pelas emoções do momento, amor, raiva, alegria. A racional com relação a valores é quando se age por um princípio, tipo honra ou justiça, não importa o resultado. E por último, a racional com relação a fins, que é a mais calculista de todas, onde se escolhe o melhor caminho, o mais eficiente, para atingir um objetivo bem claro. E isso se aplica a tudo no nosso dia a dia. Pedir a bênção a um parente mais velho? Pura tradição. Uma briga entre torcidas de futebol é um exemplo extremo de ação afetiva, movida pela paixão. Protestar por uma causa, mesmo que pareça uma doideira para os outros, é uma ação guiada por valores. E claro, investir dinheiro pensando no lucro é o exemplo perfeito da racionalidade que visa um fim. Mas atenção, um ponto super importante aqui. O Weber sabia muito bem que na vida real a coisa é bem mais misturada. Uma única ação nossa pode ter um pouco de cada um desses tipos. Essas categorias são como lentes de óculos, sabe? A gente usa para analisar a realidade com mais clareza, mas elas não são caixinhas perfeitas onde tudo se encaixa. Beleza. Agora, vamos afunilar um pouco mais esse conceito. Porque para Weber, nem tudo que uma pessoa faz pode ser chamado de ação social. Existe uma linha bem clara que separa uma coisa da outra. E a linha que divide tudo é justamente essa: a orientação para o outro. Se uma ação não leva em conta a possível reação de outras pessoas, ela é só um comportamento. Para ser social, ela precisa ser intencionalmente pensada em relação aos outros. Pensa assim: uma pessoa que joga na loteria por causa de um sonho. Essa é uma ação puramente individual, não está orientada por ninguém. Agora, investir na bolsa de valores, isso é profundamente social. A decisão depende totalmente de prever o que outros investidores, empresas e governos vão fazer. A ação só existe por causa dos outros. E é aqui que a gente chega na famosa e até um pouco assustadora jaula de ferro. É o lado sombrio que aparece quando um tipo de ação em específico começa a dominar tudo. É uma das conclusões mais impactantes de Weber sobre o mundo moderno. O Weber percebeu que existia um grande paradoxo nisso tudo. Justamente a ação que mais ajudou a construir o mundo moderno, aquela racional focada em eficiência e cálculo,
foi a mesma que criou a nossa maior armadilha. O raciocínio é bem lógico. Olha só, quando a sociedade fica obcecada por eficiência, ela começa a criar sistemas para garantir essa eficiência, as burocracias. A ideia inicial é ótima: criar ordem, previsibilidade, tudo passa a ser baseado em regras, documentos, procedimentos formais. O problema na visão do Weber é que essa máquina racional toda acaba criando vida própria. E ele deu um nome para essa consequência: jaula de ferro. É quando o sistema que foi criado para nos servir vira o nosso mestre. Um labirinto de regras sem rosto que aprisiona o espírito humano. E uma vez dentro dessa jaula, a lógica do sistema passa por cima da lógica humana. A espontaneidade é vista como um erro, a criatividade é engessada por formulários, e a liberdade de cada um é sacrificada em nome da eficiência e do controle. A gente acaba virando só uma engrenagem na máquina que nós mesmos construímos. E, gente, a gente vê isso o tempo todo, né? Um problema simples, tipo um buraco na rua, não pode ser resolvido com iniciativa. É preciso abrir um processo, esperar a aprovação, seguir o protocolo. E enquanto a máquina da burocracia gira devagarinho, o problema real só piora, e as pessoas ficam se sentindo impotentes. Essa é a jaula de ferro em ação, no nosso dia a dia. Então, para a gente fechar o raciocínio, a teoria do Weber não é sobre um tipo de ação ser melhor que o outro. Pelo contrário, ela mostra que as nossas vidas são uma dança constante entre essas quatro forças: a tradição, a emoção, os nossos valores e os nossos objetivos. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Nesse mundo que a gente construiu, todo baseado em regras e eficiência, o que anda guiando as nossas ações mais importantes? Será que são os nossos valores, as nossas paixões? Ou será que a lógica da jaula de ferro já está definindo a maior parte do nosso caminho?